Boa noite a todos. Que bom que você veio. Depois de uma semana de vida, de trabalho, de lutas, estamos aqui nesse primeiro dia dessa nova semana para buscar o nosso Criador. Isso é importante para nós, isso faz bem para nós. Se você puder deixar toda e qualquer coisa para fazer nos outros dias da semana e reservar o domingo para servir ao Senhor, isso vai ser bênção na sua vida e na vida de todos nós. E sabe por que nós nos reunimos no primeiro dia da semana? É porque nós não queremos dedicar o último dia da semana, nós queremos dedicar o primeiro. Porque Jesus ressuscitou num primeiro dia da semana. Então é para a gente não esquecer que a razão da nossa fé, da nossa vida cristã, é a ressurreição de Jesus. É a vitória dele sobre a morte. Por isso nós estamos aqui, querendo viver eternamente, por causa de Jesus. Vamos ler um texto em Deuteronômio capítulo 1. Vamos para o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 26 até o verso 40, e peço que você acompanhe com atenção aí na sua Bíblia. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes das vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais, porque o Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje
nem sabem discernir entre o bem e o mal, estes ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Até aqui, que Deus nos abençoe na compreensão e na aplicação dessa palavra para nós hoje. Há poucos dias nós aprendemos um cântico novo aqui, chamado Bondade de Deus. Eu gostei muito desse cântico. A gente gosta muito da bondade de Deus. Porque Deus, sendo bondoso, é misericordioso para conosco. Deus perdoa os nossos pecados. Deus compreende as nossas fraquezas. Podemos contar com Ele em qualquer dificuldade. Então nós gostamos muito da bondade de Deus. E está tudo certo. É para a gente aprender e viver na bondade de Deus. Mas a Bíblia fala também da justiça de Deus. Quando fala em justiça, a gente já não gosta muito. Só que Deus, por ser um ser perfeito, Ele é justo, Ele precisa ser justo. Deus não pode conviver com a injustiça, porque Ele é um ser perfeito. A nossa dificuldade humana é ajuntar as duas coisas, ou procurar compreender tanto a bondade de Deus quanto a justiça de Deus. Mas a Bíblia fala das duas coisas. Fala da bondade de Deus e fala da justiça de Deus. A justiça é necessária, por exemplo, para colocar leis, para colocar limites, para colocar ordem num grupo social. Se não houvesse justiça, se não houvessem leis, a nossa sociedade seria um caos. Então é por isso que há legisladores que criam leis, há o poder judiciário que procura executar essas leis, para que cada um vivendo dentro dos seus limites, a gente tenha uma sociedade saudável e estável. E Deus, no seu reino, faz do mesmo jeito. Age com bondade, mas age também com justiça. Em Romanos 13, a gente encontra que todas as autoridades humanas têm alguma coisa de Deus para gerarem, para incentivarem o bem e para combaterem o mal. Por isso devem ser respeitadas. É difícil ser autoridade, mas é preciso ser autoridade para que a gente conviva em paz com as pessoas. Eu tenho notado que ultimamente tem algumas pessoas no mundo que a gente vive que não querem saber nem de justiça e nem de leis. Elas querem agir do que elas pensam, do que elas acham e não querem ser repreendidas e nem julgadas por nada que elas fazem. E aí, quando elas cometem um crime e são julgadas, ao invés de obedecerem ao julgamento, elas falam mal do julgador. E a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa. Porque se a gente despreza quem julga, despreza a justiça, despreza a lei, despreza julgamento e punição de crime, nós estamos colaborando para o caos na sociedade. Aí a gente está retrocedendo para uma época em que cada um defende a sua vida, cada um põe a arma no bolso e vai defender a sua vida e a sociedade vira um caos de fato. Então eu acho
relevante a gente refletir sobre esse texto. Quando é que esse texto aconteceu? Deuteronômio, é a chamada segunda lei, quando Moisés, a uma certa altura da caminhada do povo de Israel, que era o povo de Deus do Antigo Testamento, esse povo está indo do Egito para Canaã. Numa certa altura, mais perto de Canaã, Moisés reúne esse povo e reedita a lei. Deuteronômio é a segunda lei, ou reedição da lei, ou atualização da lei. E ele vai relembrando essa lei para que o povo, ao entrar em Canaã, viva segundo a orientação de Deus. E aí nós temos aqui nesse texto Moisés relembrando a justiça de Deus. Porque muitos que caminharam no deserto não entraram na terra de Canaã. E não entraram por causa da justiça de Deus. Já outros entraram igualmente por causa da justiça de Deus. E eu queria mostrar no texto aqui, relembrar para nós e procurar aplicar para nós essa questão da justiça de Deus. Quais foram as manifestações da justiça de Deus para o povo de Deus lá no Antigo Testamento? E procurar aplicar para nós, como igreja, que somos povo de Deus no Novo Testamento. Ok? Então vamos lá. A justiça de Deus no deserto. Primeira manifestação dessa justiça de Deus no deserto. Deus impediu a entrada dos murmuradores em Canaã. Vamos ver isso ali de novo? Versículo 27. No versículo 27, Moisés relembra assim, ó: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Agora vamos pular lá para o versículo 35. Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Qual foi o erro que Moisés coloca aqui? Murmuração. O que é murmuração? Murmuração é a gente sempre reclamar. A gente tem uma bênção, a gente reclama de outra. A gente tem um problema, a gente reclama. Alguém não gosta da gente, a gente reclama. A pessoa que fica sempre murmurando, ela está só olhando para a situação, mas ela não vê Deus acima da situação. Ela não vê a presença de Deus junto com ela para enfrentar as dificuldades. Ela não vê a possível vitória que Deus está prometendo, está capacitando a gente para vencer. E Moisés se cansou do povo na travessia no deserto, porque a despeito de muitas bênçãos, tanto na libertação do Egito, quanto durante os 40 anos no deserto, por muitas vezes eles murmuraram. Então não parece nada, né? A gente reclamar da situação, mas reclamar da situação é falta de fé em Deus, é incredulidade. Porque a gente está olhando só para o problema. A gente não está olhando para Deus que nos criou, que nos salvou e conduz a nossa história. Para Deus que providencia aquilo que a gente precisa. Eles reclamaram de falta d'água, Deus providenciou água. Reclamaram de falta de alimento, Deus providenciou alimento. E eles continuaram reclamando. Primeira manifestação da justiça de Deus no deserto. Quem passou os 40 anos reclamando não entrou em Canaã. Deus impediu. Aliás, era para eles terem chegado em Canaã muito antes.
Era para eles terem pego um atalho e com pouco tempo chegar em Canaã. Parece que os 40 anos de caminhada no deserto foi para que aqueles que murmuravam morressem no deserto e não entrassem na terra de Canaã. O que isso tem a ver conosco? Nós que somos povo de Deus no Novo Testamento, somos igreja, estamos também caminhando nesse mundo em direção à nossa pátria celestial. E nesse mundo a gente tem a presença de Deus conosco. E a gente tem muito problema, tem hora que parece um deserto esse mundo. A nossa caminhada parece um deserto. Mas qual é a nossa reação diante desse deserto? Diante dos problemas que a gente tem? A gente pode reagir confiando em Deus, enfrentando e resolvendo as dificuldades que vão aparecendo, ou a gente pode se fazer de vítima e reclamar de tudo e de todos. E eu acho que se a gente agir por essa segunda atitude que eu falei, a gente está correndo um sério de risco de não entrar na pátria celestial. Por isso a gente precisa pensar. Jesus deu a sua vida por nós, e quem crê em Jesus, quem se entrega a Jesus, recebe o Espírito Santo na sua vida. Nós cremos nisso. E a presença do Espírito Santo é Deus conosco para vencer as dificuldades que a gente passa. Não é para ficar reclamando. Não é para falar mal dos outros, não é para falar mal de Deus, é para enfrentar, é para orar, é para buscar ajuda e ir adiante. E enfrentar a dificuldade. A vitória maior Jesus já conquistou na cruz. Vitórias menores nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar. Se a gente não entender isso e ficar só murmurando, nós estamos correndo um sério risco de não entrar na pátria celestial, depois do deserto. Vamos para a segunda manifestação da justiça de Deus no deserto. Deus permitiu a entrada daqueles que perseveraram em segui-lo. Vamos ver isso ali no versículo 36. 36 e 38. Tem que ler o 35, né, também. Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. 38. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então, se aqueles que saíram lá do Egito tinham, por exemplo, de 20 anos para cima, com mais 40 anos eles chegaram com 60 para cima, então não chegaram, morreram no deserto. Mas Caleb e Josué, mesmo já tendo talvez mais de 80, mais de 60, mais de 70, entraram na terra de Canaã, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Eles fizeram parte daqueles 12 espias que foram enviados para ver a terra prometida e voltar e dar um relatório. Os 10 que voltaram falaram muito mal da terra, que eles não iam conseguir porque tinha muito obstáculo, mas Josué e Caleb falaram, não, se Deus vai nos dar aquela terra, Ele vai nos ajudar a enfrentar os obstáculos. Ele mesmo estará conosco, vai pelejar por nós e vai nos dar a terra prometida. Então foram atitudes de perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em crer. Isso os fez entrar na terra prometida. O que isso tem a ver conosco? Jesus, no Novo Testamento, fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverança, junto com crença, com fé, é uma palavra-chave do Novo Testamento. Porque os autores já sabiam que nós, como seres humanos, temos muita tendência de começar a fazer uma coisa e parar com qualquer dificuldade. E quando nós começamos na caminhada cristã, pelo batismo, pela profissão de fé, nós estamos assumindo um compromisso que é para ser levado até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vejo que isso é um apelo até para provar o nosso caráter diante do tempo. A gente vai vivendo e tem vivido bastante tempo, tem experimentado tantas coisas, mas de uma certa forma a gente está sendo testado nesse tempo se a gente continua com o nosso compromisso firme para com Deus, perseverando em seguir ao Senhor. É fácil desistir. É fácil descrer. É preciso perseverar. É preciso. Vamos para a terceira manifestação da justiça de Deus no deserto. Deus prometeu a entrada dos que eram pequenos, das crianças que saíram do Egito. Vamos ver ali no versículo 39. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem ainda distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Os adultos que saíram do Egito para Canaã ficaram com muito medo das crianças, dos pequenos, dos que tinham de 10 para baixo, por exemplo, que eles fossem presos no deserto e morressem no deserto. Criança precisa de mais cuidado mesmo. E o deserto tem muita dificuldade, muitos perigos. E esses adultos achavam que as crianças não iam sobreviver no deserto. Pois aqui, nessa revisão, nesse preparo para a entrada em Canaã, Moisés está dizendo que justamente aqueles que eram pequenos, que eram frágeis, que poderiam ser mortos no deserto, esses que depois de 40 anos, então já deviam ter uns 40, 45, 50, 60, esses iriam entrar na terra prometida. E a pergunta é por quê? No Novo Testamento a gente encontra a resposta. Quando Jesus fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Deus tem predileção por quem é pequeno, por quem é frágil, por quem é humilde, por quem se volta para Ele, por quem depende dEle, por quem o busca. Deus parece ter predileção por pessoas assim. Ao contrário, quem se julga grande, quem nunca se lembra de Deus, quem nunca o busca, quem é orgulhoso, quem acha que dá conta da sua própria vida, Deus tem um olhar meio distante para pessoas assim. Eu acho que Deus cuidou de forma especial desses pequenos que saíram lá do Egito e fez com que eles entrassem em Canaã. E aqueles que murmuraram, de fato, envelheceram e foram ficando pelo deserto e não entraram em Canaã, exceto Josué e Calebe. Então, meus irmãos, eu acho que uma atitude para nós, como povo de Deus hoje, no Novo Testamento, é justamente nos relacionarmos com Deus na base da humildade, da pequenez, como uma criança que depende dos pais para viver.
Esse tipo de atitude, sim, pode nos levar para a pátria celestial. Porque a graça de Deus vai atuar na nossa vida aí, nessa atitude. E nos levar para a pátria celestial. Então nós vemos aqui, nesse episódio, que de fato Deus manifesta a sua justiça lá no deserto, através do deserto. Ele impede a entrada de quem murmurou, ele permite a entrada de quem perseverou, e ele promete a entrada de quem era pequeno, e que era frágil, e que precisava dele. Essa geração entrou lá em Canaã. E nós estamos hoje a caminho da pátria celestial, vivemos como num deserto às vezes. E a gente precisa pensar não apenas na bondade de Deus que nos abençoa, mas também na justiça de Deus. E o Novo Testamento fala assim, de um juízo no final, de um juízo pleno, para todas as pessoas. Cada um de nós vai ter que prestar contas da sua vida diante de Deus. Então, convém a gente se preparar para essa prestação de contas. Convém a gente não abusar da justiça de Deus, porque a justiça de Deus se manifesta junto com a bondade de Deus. Se nós queremos entrar na pátria celestial, convém a gente observar essas histórias do Antigo Testamento e agir adequadamente, mantendo a nossa fé, a nossa crença e vivendo de acordo com ela, para que sejamos aprovados naquele dia do encontro com o Senhor, que é também um perfeito juiz. Que essa história nos traga bons princípios para a gente viver como povo de Deus hoje. Numa sociedade tão confusa, tão complexa, onde nós somos chamados a ser povo de Deus, a continuar crendo em Deus, aconteça o que acontecer, e a viver de acordo com essa crença, sem nunca abandoná-la. Que Deus nos abençoe. Amém.